assim, quase chorando pelo livro acabar. E tipo de leitura que dias depois você continua, né? Eu continuo com o livro, continuo com ele e continuo triste também. Triste não só pelo livro ter acabado, mas triste pela tristeza que o livro traz, que é um livro profundamente triste, mas também daquela tristeza que é uma tristeza por ser muito verdadeira, ela acaba trazendo algo de muito profundo, de muito que para mim é o que me chama na literatura, que é eu não sei se nesse caso eu chamaria de alegria, mas é alguma coisa que nos traz para a vida de uma certa forma, né? Porque leva a gente muito para a questão para as questões mesmo da vida. Então, assim, é um livro que tem muito, assim, eu acho que tem por onde a gente puxar por muitos lugares, né? Acho que tem muitas chaves de leitura, mas acho que uma das coisas que mais me impressionou foi a capacidade dela de construção das personagens. Uma coisa assim, que eu acho que tem uma rede dessas personagens, então tem as variadas relações. Então, são relações de amizade, são relações de amor, são relações de parentalidade, mas, ao mesmo tempo, ela fala da solidão de uma forma que poucas vezes eu vi. Então, essa coisa do todo mundo nasce e morre sozinho, isso nesse livro tem uma realização muito assustadora. Inclusive, os nascimentos e as mortes são literalmente solitários no livro, né? Quando você pensa naquele nascimento embaixo da árvore, que a mulher começa a parir sozinha, e a Raquel começa a parir sozinha, e Yaakov aparece, mas é um nascimento muito solitário, em que aquela criança ela nasce, inclusive nasce rejeitada pela mãe, é um nascimento muito solitário. O nascimento Agora, eu não sei falar direito os nomes hebraicos, é uma vergonha, né? Mas vocês devem saber falar melhor do que eu. Tzvi, eu não sei como é que fala Tzvi. O filho da Bela, podem me corrigir. Também o Yaakov não está quando ele nasce. A própria morte do Yaakov, no fim, uma morte muito solitária. Então, esses momentos que falam desse ditado mesmo, dessa coisa de que a gente nasce e morre sozinho, e que a vida toda, apesar de todas as relações que tem no livro, porque as pessoas são movidas, de certa forma, por paixões, mas são paixões que, no fundo, também falam dessa solidão, né? Então, o Yaakov está obcecado pela Bela, mas é uma obsessão completamente solitária, que não é correspondida, né? Então, a Bela vai para Israel por conta de um poema sobre as laranjas, e vai atrás do poeta, e tem uma história com o poeta, e engravida do poeta, mas aquela paixão, aquela loucura é dela, não é do poeta, né? E tem uma parte que eu acho muito bonita, que quando o Yaakov vai justificar a coisa de que ele está ali obcecado pela Bela, e que alguém... já não me lembro quem que diz para ele, mas todo mundo diz do absurdo, né, daquela situação, dele manter ela lá. E ele fala, mas e essa terra daqui? Né? Tipo, nós estamos aqui... essa terra quer a gente, desde quando essa terra nos quer? Essa terra está nos dizendo há milênios que ela não nos quer. Desde os romanos, os gregos, enfim, ela está nos dizendo sucessivamente que ela nos quer, e nós não saímos daqui por conta disso, né? Nós queremos essa terra mesmo sem que ela nos queira. Então, vai falando dessas... Então, mesmo a história de amor, a única história de amor verdadeiramente correspondida, que é do Zev, como é que fala? Alguém me diz aí? Como é que fala o nome dele? Hebraico não é meu forte. É Zeev, é isso, Paulo? Zeev, Weinberg. E da Sônia?
Também tem o Efraim no meio, né? Tem ela que fica ali na praia esperando ele, né? Uma espécie de cantiga de amigo medieval, enfim, tem uns muitos desencontros na própria relação, né? Ele que não consegue engravidar, aqueles momentos em que eles se desencontram, que depois ele volta para a Europa, etc. Então tem uma coisa que todo mundo é movido pela paixão, né? Ou paixão por alguém, ou paixão pela terra, ou paixão pelos morangos depois. Sempre paixão por alguma paixão, mas essa paixão, no fundo, ela fala de uma solidão essencial, né? Que é essa solidão com a qual a gente nasce e morre. E isso me chamou muita atenção, a forma como ela consegue fazer isso, assim, com uma força, com força mesmo, assim, de uma escrita muito, muito madura mesmo, sabe? Isso impressiona, né? A densidade do texto dela, né? Assim, as múltiplas camadas mesmo que ela vai sobrepondo, né? Eu ouvi falar que ela é psicanalista. Mestre em psicologia, né? Clínica. Eu acho, talvez, que esse efeito que você enxergou de, ao mesmo tempo, uma rede de relações, né? Que eu acho que é uma coisa que está no livro, assim, muito forte, e, ao mesmo tempo, essa solidão que todos têm, talvez tenha a ver com esse ponto de observação que é o consultório de psicanálise, né? Que é onde você fica vendo as pessoas, todos nós, pobres diabos, às voltas com os nossos desejos, nossa solidão e nossas relações sociais, as nossas contradições, né? Mas o livro também tem uma coisa de épico, né? Tem uma coisa, assim, grandiosa, né? Assim, não é um romance pequenininho que está só na miudeza dessa, né? Então, isso impressiona muito. Muito bom. Todo pano de fundo histórico, assim, né? Sim, lembra os livros do Amos Oz, assim, eu acho que a mim lembrou, né, um pouco dessa construção épica de Israel. Sim. E começa a 220 mil por hora, né? Não sei se você teve essa impressão também, que o livro começa numa voltagem que fala, cara, parece uma maratonista correndo como se fosse 100 metros rasos, né? Porque ela tá, assim, tem aquele quantidade de sexo que tem no começo e de violência mesmo que aparece logo no começo. É como que quase pôr à prova o leitor, né? Mas depois tem momentos bem pausados, né? Eu acho que ela assim, tem velocidades muito diferentes, assim, o livro, né? Que eu acho que aí tem a ver com a coisa dos movimentos, porque o livro também joga com essa coisa da partida e da permanência, né? Assim, do movimento e da permanência, que eu acho que tem a ver com a própria construção de Israel, isso, né? Assim, os muitos movimentos que foram necessários, as muitas imigrações, então a coisa que começa, bom, logo no início do livro eles saem e vão fazer os casamentos para depois voltarem, mas depois tem a coisa de permanecer na terra, né? Eles não saem da colônia. Aí depois, bem lá na frente, tem a coisa dos filhos que querem sair. Aí os filhos da Sônia e do Zev dizem, não, a gente não pode sair, ninguém sai da colônia. Se a gente sair, a gente se torna eles, né? Então tem esse jogo também, assim, da permanência do movimento, que eu acho que é muito presente no livro, e que ela faz isso no jeito dela de escrever, que às vezes o texto é muito ágil e às vezes é mais lento, mais poético, mais... acho que ela... E aí tem a coisa de que ela é roteirista também, né? Então tem momentos, esse momento da agilidade, que eu acho que é mais esse momento roteirista, e é muito visual, né? Eu acho muito. Extremamente visual. É visual, mas não é preso ao realismo que a gente vê numa literatura contemporânea. Então você vê assim, essa coisa do bigode, essa coisa, os corpos que se misturam à paisagem, o seio, o vale, né? Tudo é muito, muito bem feito isso, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho eu implico um pouco com a coisa de que eu vi muita coisa descrevendo o livro como realismo mágico. Eu não vejo esse livro como realismo mágico, entendeu? Não vejo mesmo. Implico com isso, com essa definição. Por que realismo mágico?
Eu acho que é figura de linguagem que ela usa, uma coisa, ela usa figuras de linguagem, quando ela fala o bigode açoitou. Na verdade, não é o bigode que açoitou, mas né, é uma imagem mesmo, né? Mas eu acho que isso é muito, sei lá, é a literatura mesmo, entendeu? Acho que esse caráter, assim, tem um caráter de fábula, né? Isso tudo bem, mas eu acho que isso é próprio da literatura. Talvez a literatura tenha se tornado tão realista que quando tem algum elemento menos realista, aí a gente tende a caracterizar de realismo mágico, né? Mas eu acho meio forçação de barra dizer que é um, sei lá, se você pensar no que foi o realismo mágico na América Latina, por exemplo, acho que não, para mim pelo menos, eu realmente não iria por aí. Para mim um pouco até fiquei pensando na coisa dos morangos, que é uma coisa muito de Israel isso, né? Tipo, não, aqui não dá morango, ou não dá, uma terra muito árida, que não dá muitas coisas, mas insiste-se muito até que se dá, né? Então, o Yaakov insistiu tanto na coisa do morango, que fez com que uma coisa que seria impossível, que ninguém acreditava na realidade do morango em Israel, passou a se tornar real. Então, eu acho que a literatura tem um pouco isso, né? Algo que a gente não acredita ser possível, na literatura é. Então, eu acho que ela faz isso no texto dela. Coisas que talvez não fossem possíveis, mas que no texto dela se torna real. Mas que eu não chamaria de realismo mágico. E que são pequenas coisas. Não é algo que... Não é estrutural, né? Não é estrutural isso aí, né? Não acho que seja estrutural. Olha só, vamos começar a passar a bola aí. A Vitória tinha levantado a mão, logo depois o Lanhas. Vitória, quer falar? Olá, gente, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque, pelo que eu entendi, é um grupo paralelo que acontece pela escola. E eu entrei pelo Instagram do 451. Então, olá, né? É um prazer. Se eu falar alguma besteira, por favor, me desculpem. Mas esse livro é muito engraçado, porque é uma preciosidade para mim, né? Eu conheci ele lá em 2018, quando a Todavia lançou. E eu adorei assim, a capa, achei lindo e me encantei. E foi um dos melhores livros que eu li na minha vida e era pouquíssimo conhecido. A capa é maravilhosa, os livros da Todavia eu gosto, que eles são molinhos, eles são diferentes, né? E foi uma preciosidade esse livro, e desde 2018 eu fiquei encantada, e eu falava para todo mundo para ler e ninguém conhecia. E aí, quando eu vi esse clube, dessa vez eu me senti completamente contemplada, então, assim, é muito bom poder falar, ainda mais com uma galera da escola que deve conhecer muito mais sobre o lugar, sobre a história, então eu acho que é muito bonita essa troca, então estou muito contente por estar aqui. Eu acho que eu gosto muito do que a Tatiana falou agora com relação ao realismo mágico, porque todo mundo realmente fica sempre com isso, né? Mas eu acho que ela foi muito certeira em descrever isso. Eu acho que é muito mais uma poesia, né? A forma como a Ailete, não sei também pronunciar o nome dela, ela pega coisas tão simples e torna tão bela, que eu li em 2018, lembro de poucos detalhes, mas não me marca tanto, né? E eu acabei de terminar um outro livro dela, que eu acho que é o segundo, acredito eu, que é Despertar os Leões, está até aqui, porque o Markovitch está com a minha mãe para ela ler, para tentar espalhar essa ideia, né? Então, e é isso que a Tatiana falou, que foi muito legal, porque ela tem uma coisa meio de poeta, de prosa, mas ao mesmo tempo é rápida e de roteirista. Então, esse livro dela, Despertar os Leões, é muito mais uma série do HBO, assim, e nem parece que é a mesma autora que escreveu os dois livros. São dois livros brilhantes, porque tem esse negócio que o Paulo falou da psicologia, de como descreve os personagens de uma forma muito pura, muito detalhada, mas são duas coisas completamente distintas. E Plano de Fundo também é Israel, também tem isso. Mas, enfim, eu acho ela uma autora maravilhosa, eu sou muito rendida a ela, então, assim, eu gostei muito desse espaço para a gente poder conversar. Eu acho que é isso por enquanto. Obrigada. Maravilha, Vitória. Onde você está? Você está no Rio? Eu estou no Rio de Janeiro.
Pessoal, eu queria que vocês falassem aí, quem tiver aí pelo Brasil, dizer aí no chat de onde vocês estão. A gente está aqui já com um pezinho nos Açores. Eu estou em São Paulo, boa parte no Rio, mas Brasília, tá vendo? Tati, quer falar? Vitória, obrigado por ter vindo, viu? Você é muito bem-vinda aqui. E, Imagina, enfim, obrigada a vocês. Volte, a gente tem todo mês aqui, sempre na última segunda-feira, segunda-feira do mês, desculpe. Sim, eu dei uma olhada lá e eu vou ver isso também. Muito legal a ideia. Legal. Tati, não sei se você quer comentar alguma coisa, enfim, ela foi um pouco na linha do que você falou sobre essa crítica, essa leitura meio do realismo mágico, né? Talvez eu acho que o que tem, assim, da literatura latino-americana é que são literaturas jovens, né? Isso tem uma coisa que talvez não sei dizer concretamente onde que está, mas que faz, talvez, essa comparação surgir. Jovens tradições literárias, né? Tá. A literatura israelense, uma literatura jovem. E esse livro tem uma pegada de construção da literatura. Eu li assim um pouco, até porque fala do país, fala todos esses temas que a gente está aqui discutindo, inclusive no clube de leitura. Inclusive, eu acho muito bonito que a epígrafe do livro é do Amichai, que foi o nosso último autor. Então ele fala: um punho, uma vez, foi uma mão aberta e dedos. Então é quase que ele está estendendo a mão aqui, está passando o livro um para o outro. Queria chamar o Gabriel Lanhas, que é o nosso grande professor de literatura do Eliezer, para comentar. Você quer falar alguma coisa? Eu tinha levantado a mão até para oferecer para a Vitória falar, e a Helena fez um ótimo comentário aqui. Eu vou passar a bola para elas, mas para não perder o fio da meada, para depois eu não ter que retornar isso. Bem-vindo, Vitória, pelo que você falou. Tatiana, concordo 100% com o que você falou. Existem pitadas ali de um real maravilhoso, né? A gente chama de mágico, mas na verdade os latino-americanos, o Carpentier fala real maravilhoso, porque tem essa questão do que é impossível, mas também do absurdo se tornar um hábito. E em um determinado ponto aqui do livro, que agora eu não vou achar, fala-se um pouco disso, do hábito das coisas absurdas dentro da obra. Mas realmente tem uma diferença muito grande, tem uma diferença gigantesca. Vocês falaram sobre os fatores visuais do livro, eu vi isso, muita presença de uma roteirização grande aqui, mas é engraçado essa história dessa autora com roteiros e com trabalho no audiovisual. Ela faz questão de diferenciar esse livro do trabalho audiovisual, porque existem passagens que são impossíveis de serem filmadas, né? Porque o centro do livro é o olfato. Então, se tem alguma coisa que o cinema perde, é a sensação do olfato e do paladar. Então, a todo momento, ela faz essa distinção. Olha só, a literatura ainda nos resguarda, não que a gente vá sentir o cheiro pelas páginas, mas eu comprei frutas, né? Hoje, né? Tive que comprar, tirei o pêssego em conserva que tinha na minha casa aqui. Então, você fica tendencioso a sentir o cheiro e se guiar. E o cinema, eu penso assim, como é que isso ia ser filmado, né? Um flash de uma fruta, ia ficar horrível, ia ficar horroroso, ia ficar um negócio brega, né? A estrutura da obra é uma grande epopeia, mas, na verdade, está mais no formato de uma novela, onde, na verdade, você tem um acontecimento histórico e várias pequenas histórias em torno de um mesmo acontecimento histórico. Eu gostei muito do comentário da Helena. Eu queria perguntar se a Helena pode falar. Eu adoro ela, foi minha ex-aluna. Ou porque eu não quero ler, gostaria que você... Mas se você quiser, eu leio, Helena. Pode falar. Aliás, a Tatiana perguntou se ia ter alunos aqui presentes. Eu falei que sim. Ex-aluna, agora já é professora, já é minha colega de trabalho. Helena está aí? Podemos Posso ouvir? falar um pouquinho. Não, eu vim para o Clube do Livro já com essa página aberta que a Tatiana comentou, porque me tocou muito essa questão da terra. Nesse primeiro momento que eu li, ela escrevendo sobre a relação da terra com a insistência, né? E como isso
fazia sentido na cabeça do Markovitch, né? Ele insistia nesse romance porque eles insistiram na Terra, e isso me incomodou um pouco. Eu fiquei, como assim? Ela tá falando que a mulher já falou que não quer e quer para ele insistir? Nesse primeiro momento eu fiquei meio incomodada, mas aí depois eu fiquei pensando sobre isso e eu achei genial essa inversão da Terra como alguém que reage, né? Porque a Terra ela é muito tratada em maioria dos textos históricos, você vai pegar várias fontes e a Terra é sempre tratada como feminina, como algo passivo que está esperando a chegada dos colonizadores. Então, a Terra virgem, a Terra ser desbravada. E aqui não, ela fala que a Terra está o tempo todo reagindo, né? Aí eu achei maravilhosa essa parte. Era só isso mesmo. E tem uma coisa dos personagens que a gente é impressionante também como todos os personagens têm qualidades e têm defeitos e como a gente gosta e desgosta de todos os personagens, né? Isso também é impressionante. Então tem o próprio Yakov, que no início fica, bom, não tem lá grandes qualidades, né? Assim, uma pessoa por quem o olhar nem para nele, né? Você está assim, pronto, uma pessoa qualquer. Aí também, enfim, você já não tem uma grande simpatia por ele. Aí ele aprisiona a Bela. Aí fica difícil de você gostar de um homem que decide que não vai dar o divórcio para ela. Ninguém concorda com aquilo, né? Tipo, e ao mesmo tempo ele vai mostrando ali, né, vários gestos de ternura. Aí tem aquele momento do parto, a relação dele com as crianças, a relação dele com a própria Bela quando ela volta, né, com o filho que não é filho, que vira filho. Então, aí você vai se envolvendo com ele também. Todos os personagens são assim, né? A gente não consegue detestar completamente nenhum e amar completamente nenhum, né? Assim, é uma coisa que você vai oscilando, né? Dependendo do momento da leitura. Assim. Então, eles são muito humanos. Eu acho que isso que faz com que a gente se apegue tanto, assim, acredite tanto no romance, assim, naquelas pessoas e naquelas relações, assim, que... Sem dúvida, e ainda mais, Tati, ouvindo você, pensando numa literatura contemporânea que às vezes é muito cheia de boas intenções e que os personagens têm que ser bondosos e que eles têm que representar uma causa, em que eles têm que representar, quer dizer, eu acho que essa ambiguidade que você notou, que é uma ambiguidade até moral, né, e que tá desde as primeiras páginas do livro, né, tem cenas no livro chocantes ali no começo, né, aquela coisa da imagem do cara tendo a cabeça esmagada e o outro transando e pensando, olha, tem que pensar pensa na mulher para não pensar na cabeça do cara, tal, é uma coisa agressiva, né? Mas é muito rico, né? Porque eu acho que tira de uma literatura de uma coisa maniqueísta, né? Assim, que não, esse aqui é o bem, aquele ali é o mal. Esse aqui tá, né? E ainda por cima, num terreno, que é o terreno do qual a gente tem que falar também, assim, que está no livro, que é a coisa que é muito forte no livro, que é a coisa da guerra, das guerras, em que a gente tende justamente a dividir entre o bem e o mal, né? E que ela não divide nunca entre o bem e o mal. E ela vai passando por várias guerras, né? Mas, sobretudo, a Guerra da Independência e a Segunda Guerra Mundial. E não tem, tanto que, mesmo quando o Zé volta para a Europa e vai caçar nazistas, mas depois ele volta com uma menina que é ariana, né? Então, assim, é tudo muito misturado mesmo. Então, os judeus que estão matando os árabes, mas, ao mesmo tempo, tem um momento que ele descreve que olha nos olhos toda vez que ele olha nos olhos dos árabes, ele se vê refletido. Então, tem essa coisa de que é muito importante, ao mesmo tempo porque constrói isso na vida individual, né, dos personagens. Esses personagens não são maniqueístas, só que tem esse pano de fundo da guerra. Então, faz com que as guerras não sejam vistas como de forma maniqueísta. E é uma região que a gente tende a ler de forma muito maniqueísta, né? Nesse sentido, ela cumpre um propósito aqui do nosso clube, que é de olhar para Israel
quebrando estereótipos, Sim. entendeu? Eu acho que nessa grande confusão Sim. geopolítica, a literatura nos dá uma leitura muito esclarecedora e, ao mesmo tempo, adequada, né? Justa, vamos dizer assim, do que é uma sociedade, né? Vitória, você quer falar de novo? Você levantou a mão? Não? Ah, foi por engano, Levantou então. sem querer. Pessoal, olha só, nós estamos pelo Brasil inteiro, ó, Brasília, Porto Alegre, Porto Seguro, Niterói, Juiz de Fora, Campinas, Paraguaçu, no sul de Minas, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, enfim, estamos aí pelo Brasil inteiro. Lanhas. Oi. Opa. A Vitória não queria levantar a mão, mas eu quero levantar a mão a partir da bola que a Vitória colocou ali. Os estudos no campo da psicologia fazem total diferença na escrita dela. Eu fui anotando ao longo do livro tudo que eu reconhecia já dos estudos de psicologia que eu fiz. Paulo Miragaia é formado em psicologia, né, Paulo? Então, pode me corrigir se eu estiver errado aí, tá? Tá na página 89, quem quiser pode pegar aí a página 89, no segundo parágrafo. Na verdade, é logo quando o Yakov Markovitch decide não se divorciar, logo no início, né? Não se divorciar da Bela. E aí o Zev, o amigo dele, é o único que não entende nada, né? A Bela consegue entender, a Sônia consegue entender sem ninguém dizer nada. E, enfim, fica aquela coisa, e o amigo dele abobalhado lá. Aí começa assim o parágrafo, não sei se vocês me permitem ler, né? Os pensamentos que passavam pela cabeça de Zev Feinberg eram outros, não culpava a si mesmo, tampouco Sônia, claro, e sim o enjoo que tinha cometido seu amigo e confundir as suas ideias. Deixava que o enjoo marítimo tinha feito ele mudar de ideia. Conquanto fosse um especialista em todos os prazeres da carne e todas as artes da sedução, Zev Feinberg era um homem ingênuo. Ainda não tinha compreendido que não fora por motivo de doença que seu Markovitch tinha se trancado em sua cabine, mas por ter ficado aflito quando vira sua esposa conversando com seu melhor amigo. Mesmo se a Markovitch lhe dissesse, vi vocês naquela noite, Zev Feinberg não ia se constranger nem um pouco, pois sabia que nada acontecera naquela ou qualquer outra noite. Aí, a pegada psicológica. Zev Feinberg era realmente um homem ingênuo e não sabia que as coisas que acontecem dentro da cabeça de alguém são muito mais importantes do que as que acontecem diante de seus olhos. O livro todo poderia ser esse cerne, né? Esse núcleo do livro, né? Tudo que acontece diante dos olhos de todas as pessoas não é aquilo que está acontecendo de fato. Então, todo mundo vê o filho de tal pessoa, mas não é o filho de tal pessoa. Todo mundo vê a esposa de tal pessoa, mas não é a esposa de tal pessoa. Então, na verdade, todas as aparências do livro acontecem num plano visual, em que, na verdade, nada é verdade. Porque o que é verdade está no plano do inconsciente, ou do segredo, ou do próprio pensamento do indivíduo, não é nem doméstico, não é nem compartilhado entre as duas pessoas dentro da própria casa. Porque existe uma cultura do silêncio e da solidão que perpassa o livro inteiro. Então, na verdade, isso que eu acho que é mais magnífico por trás dessa obra. Ela mostra tudo que, na verdade, ninguém consegue enxergar, né? A Sônia conseguia no início, depois ela fica cega, e o Markovitch, depois, ele começa a ter essa visão. Toda a história é a visão que o Markovitch começa a empreender ao longo do livro todo. Então, é um pouco estranho isso. Tatiana, em relação a isso que o... Diga, pode falar. Não, eu tinha anotado esse trecho, porque eu não tenho o livro em papel, né? Tenho o e-book. E-book, eu queria ler uns trechinhos, mas para ler no e-book é uma chatice, porque é para achar, enfim. Mas eu tinha anotado 3 coisinhas, e uma delas era essa. Uma era da Terra, e a outra era essa, e mais uma outra coisinha. Mas exatamente esse trecho é muito bom. Eu acho que, de fato, concordo com o Gabriel, que resume bastante o livro. Mas fala. Não, eu queria te perguntar se, como escritora, você leu anotando técnicas, assim, por exemplo, porque essa é uma coisa de narrador, né, que é muito hábil, né, ela tá mostrando uma coisa, tá contando uma coisa e mostrando outra, né, que deve ser difícil você, como narradora, fazer esse passo. E essa frase que ele leu aqui, que era um homem ingênuo, é uma piscadela para o leitor mesmo, né, é tipo, ela tá... meio que chega para o leitor e fala, isso aqui, na verdade, né?
Você leu? Você tem uma narradora semelhante, eu acho, seu narradora do seu último livro, Vista Chinesa. Também tem uma, não sei se são livros comparáveis, acho que certamente não, mas eu acho que tem o tom de narração, eu vejo aí um parentesco. Eu não anoto técnicas. Eu só sublinho os livros. Uhum. Assim, quando é de papel, aí eu posso escrever umas coisinhas do lado, né? Uhum. Mas agora, cada vez eu leio menos livros de papel, porque como eu leio muito as edições brasileiras, enfim, estou aqui, então eu leio muito e-book. Aí eu só sublinho, de vez em quando posso anotar alguma coisa, assim, mas não técnica. Eu não tenho esse Entendi. olhar, assim, tipo, isso aqui é uma técnica. Eu acho que... mas eu acho que a técnica vai entrando, né? Não é que não seja técnica, mas eu acho que você vai lendo, de tanto que você vai lendo, a técnica vai entrando naturalmente na sua cabeça. Acho que é meio mais por aí do que um detector de técnicas que depois você, na hora que vai escrever, depois você usa, vou usar aquela técnica, vou fazer. Entendi. Não é... Desculpe também perguntar sobre essa cozinha da sua escrita. Imagina, nenhum problema. É só que eu acho que não é tão consciente, o que é interessante também, porque na verdade é um acúmulo das leituras, né? Que as leituras vão ficando no cérebro e quando você vai escrever, aquilo vai aparecendo. Uhum. Eu acho que é mais por aí. Muito bom. Pessoal, eu queria aproveitar e fazer aí uma propaganda do livro da Tatiana, que é A Vista Chinesa, também muito gostoso de pegar, como disse a Vitória, é uma edição da editora Todavia. Que é muito gostoso de ler. Não, o livro é pesado, ele é um grande livro, mas ele é um livro pesado também, tem muita violência, né? Mas é um livro muito bem escrito, saiu esse ano, e, enfim, Vista Chinesa. Vitória, agora você levantou a mão, né? Diga. Agora, sim. Na verdade, eu só queria complementar complementar não, imagina, né? Só queria fazer um comentário em cima do que o Gabriel falou sobre a questão do silêncio, porque acredito eu que tem uma parte também, não vou lembrar qual personagem, porque de novo eu li há muito tempo, que ele atira numa criança, né? E aí ele fica em silêncio, e aí ele leva esse silêncio para casa, e a esposa fica em silêncio, e a criança que acabou de nascer para de chorar. Então eu acho que esse trecho que o Gabriel leu, e que ele também comentou sobre o silêncio, é muito isso, né? Como começa na sua cabeça, no seu consciente, você está dividindo a casa com alguém e aquilo vai passando, mas primeiro vem de dentro, sabe? Então, assim, vai passando para a esposa, que depois passa para o neném. Então, eu acho que é uma forma muito bonita também da autora descrever uma série de violências absurdas, porque o livro, na verdade, ele trata de coisas horríveis, né? Da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, da fuga, da perseguição, da própria questão árabe, israelense, palestino. Então, assim, e por mais que ela não foque muito nisso, eu sou formada em relações internacionais, né? Então, eu gostei muito desse livro porque fala de coisas seríssimas e fala de assuntos muito bem detalhados. Eu acho que alguém até falou no chat, né? Por que ficaria no Ligum e tal. Mas sem falar disso. Então, ela fala das coisas, mas sem precisar falar das coisas. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso é na verdade, o sintoma de uma excelente escritor, né? Porque você não precisa ficar falando o tempo inteiro daquilo. O jeito que você narra já mostra. Então, e essa parte política, e essa parte da guerra, assim, eu gostei muito de ler através dos olhos de alguém que não é historiador, né? Eu acho que a gente perde muito. A gente ganha muito por um lado, né, pelo olhar do historiador, mas a gente perde muito dessa parte mais do pessoal, né, do maniqueísmo que vocês estavam falando também muito bem. É isso. A questão do trauma, né? A questão do trauma da guerra, né? Exato. No caso da Raquel, acaba... Porque o trauma tem essa característica que volta, né? Essa coisa de que está sempre voltando. Então, a Raquel tem a coisa do crânio esmagado, que volta sempre para ela, e que quando começa a guerra na Palestina,
que ainda não é Israel, que aquela imagem vai voltando cada vez mais forte para ela, que ela não consegue nunca se liberar daquela imagem, que ela não fala daquilo, né? Ela não fala. Ela escreve uns poemas que a gente não sabe nunca que poemas são esses, como são esses poemas, e que a gente nunca vai saber, porque primeiro o marido ia queimar, a Bela salva, mas depois acaba queimando, né? Então a gente nunca vai saber de que esses poemas falavam. Então ela acaba não sendo salva, mas depois tem um pouco a coisa do acaso da vida, que também acho bonito isso. Então o Zé está nesse silêncio que vai minando a vida dele, a vida do filho, a vida da Sônia. Então parece que aquilo não vai ter saída, né? Porque ele não consegue falar desse trauma dele, ele não consegue dizer: eu matei uma menina de 16 anos e o seu filho. Então ele não consegue se salvar, ele está completamente preso e prendendo quem está à sua volta. E de repente é o acaso daquela bebê Ariana que salva ele, aquela bebê que é um acaso, né? Que salva ele desse trauma. E isso é bonito também, né? Porque o acaso pode fazer com que ele se afunde numa tristeza, numa dor profunda, que faça com que ele mate por engano a mãe e o menino, mas o acaso também pode resgatá-lo, né? Muito bom. Posso fazer um comentário, Paulo? Claro. Também queria, antes de passar a palavra também para pessoas com a mão levantada, eu ia falar justamente disso, assim, né, desse trauma que está presente em muitos personagens e como que ele retorna, né? Como que isso assim, como o Lange falou, né? Isso está no inconsciente, tem um véu ali, né, que cobre. Nós, né, sabemos daquelas dores que cada personagem está passando. Acho que isso também diz um pouco a mobilidade dela também para a gente, na forma como a gente se relaciona com os personagens, né? Porque a gente entende as dores deles, por mais que eles cometam coisas absurdas. E eu acho que ela faz um paralelo muito interessante com a própria construção do Estado de Israel, assim, né? Eu acho que isso permeia muito a obra, né, através desses personagens que são muito diversos, mas também são os traumas do Estado, né? Os traumas daquelas pessoas que construíram o Estado. Tem alguma coisa também sobre a origem, a raiz. E eu acho que também tem uma metáfora até com a questão da árvore, né? Que o Avram, ele arranca, né, a árvore, assim, é uma coisa de uma violência também com a origem, né? A gente falou disso, eu falei, tinha alguns pontos que me tocavam sobre a conversa sobre o Yoda Mihai, porque essa questão do nome também, né? Assim, você mudar de nome para quando a pessoa migrava para Israel, né? Como a gente falou, com intuição, né? Com o desejo de se tornar, né, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, e de alguma maneira negar, dizer: eu não sou mais aquele judeu da diáspora antes da guerra, né? E só que esse judeu da diáspora antes da guerra, ele volta, né? Ele reaparece nos momentos mais quando a Raquel está tendo filho, né? Que ela começa a falar, né, em alemão. Na verdade, depois a gente descobre que ela escrevia em alemão. Então, assim, esse silenciamento, na verdade, ele vai escapar por algum lugar, né? E eu acho interessante porque, assim, são vários traumas, mas como é que a sociedade se constitui através desses traumas, assim? Como é que isso... E ela vai descrevendo isso de uma forma bonita também, que eu acho que você está falando desses acasos, dessas possibilidades, e até, em alguns momentos, aparece uma coisa que ela diz como milagres, assim, né? Que são exatamente fagulhas, assim, algumas coisas que despertam alguma mudança, assim, alguma possibilidade de fala, alguma possibilidade, ou mesmo quando não fala, mas daquilo, sabe, se diluir um pouco e a vida poder continuar, né? Assim, né? E eu acho interessante tantos movimentos que eles fazem, né? De sair
Israel, para voltar para Israel, assim, uma questão de identitária, de alguém que quer dizer, eu sou isso, né? Agora, a partir de hoje, eu sou isso, mas é que isso é impossível, né? Assim, tanta coisa que retorna, né? E a própria origem dos filhos, né? Que também é uma outra geração que nasce, mas que não sabe, né, na verdade, quem são seus pais, né? Ou tem questões também com essas origens, assim. Acho isso o tempo todo, né? Ela vai amarrando isso. Acho muito bonito. Nenhum filho sabe quem são os seus pais, né? Sim. Quem são os seus E eu fiquei pensando, essa questão do parto, como é uma imagem recorrente na literatura israelense, né? Não sei, a gente pode talvez pôr essa questão para os próximos encontros também e observando, mas a gente, em livros anteriores, do Keret, por exemplo, a questão do parto estava lá também, ele discutia isso. É impressionante como é uma imagem forte que fica presente na literatura israelense contemporânea. Estou arriscando aqui um palpite. O Luiz estava com a mão levantada. Da maternidade também, né? Eu fiquei pensando... não, a questão da maternidade, porque ela coloca no livro a questão da depressão pós-parto, de uma certa maternidade arrependida. Me fez pensar no livro da Orna, Mães Arrependidas. Não sei se você conhece esse livro. Eu ouvi falar desse livro, ouvi falar assim. Livro de uma israelense. Então, uma pesquisa que se tem feito muito em Israel, né? Então, tem se falado muito dessa coisa porque, até por ser um país que sempre incentivou muito, mais do que incentivou a procriação. A procriação, entendeu? Então, tem se falado muito sobre isso hoje lá, sobretudo nessa geração, na minha geração, na geração dela, e ela traz isso para o livro, né? Foi publicado no Brasil esse livro, né? São de Mães Arrependidas. Eu li uma entrevista que é uma porrada, né? Porque são coisas que no Brasil, ainda mais ditas no Brasil, chocam, né? Assim, de que a mãe, enfim, não se arrependeu de ter tido o filho, né? É muito interessante esse livro. Eu esqueci agora qual é a editora. Vamos procurar. Luiz, quer falar? Você está aí de mão levantada. Tudo bem com você? Que bom te ver. Cadê? Tá ali, ele tá com o nome de Sheila. Tem o Alfredo na frente, o Alfredo Schlechtman. Eu acredito que o Luiz estava antes, mas... E ele saiu, aí pode ser o Luiz. Aí, Luiz, pode falar, acho que tá mutado o seu microfone. Desculpe. Eu tenho o mesmo problema que o Paulo, meu nome é a Sheila. Tá. Sheila e Glória somos nós dois aqui. Isso. Tudo bem. Mas deixa eu falar depois do Alfredo, ele realmente tinha levantado a mão antes. Tá, me desculpe. Eu espero nada, não tem problema nenhum. O Alfredo, a gente fica até com medo dele, ele encontrou erro no livro. Ele anotou ali no chat que o tradutor errou o sobrenome e tal. Obrigado, viu, Alfredo? Inclusive, é muito generoso apontar erros nos livros que a gente edita, né? Porque é assim que a gente corrige, né? Não, é minha obsessão, que eu leio... Eu trabalhei uma época no Centro de Documentação do Ministério da Saúde como revisor, quer dizer, eu sou médico, mas editava um jornalzinho, um periódico científico, e aí peguei essa mania. É infernal, esse livro é ótimo, né? Mas quando o livro é cheio de erros, é um inferno, né? Porque você para de ler e passa a prestar atenção nos erros. Mas era só na página 195, falando do Abraham, justamente que é o marido da Raquel, e que, ao contrário dela, não lida com as palavras, né? Ele coleciona uma hora escorpião, uma hora pedra, que volta, inclusive, na questão nossa do Amichai, né? E aí tem uma coisa muito bonita, quer dizer, ele fala que, antes do parágrafo final, ele tem uma coisa que fala aqui de um aroma fresco de palavras, que ele está na dúvida de mandar ou não, mas seria a pedra, na verdade, e ele termina o parágrafo, e aí tem a ver com essa questão, acho que também, da psicologia, quer dizer, e da reflexão literária, que ele diz assim, que pena, pensava, que as pessoas tenham se acostumado a receber cartas nas quais tudo está escrito. Como seria bom se recebessem cartas nas quais não se dissesse nada, e assim pudessem adivinhar nelas praticamente tudo. O que liga também com aquilo que ele fala do que está interno nas pessoas versus o que está, digamos, no discurso público, enfim, acho que tinha um pouco essa
Achei interessante essa. É bonito isso, lembro disso também. Muito bom. isso. Muito bom, é bonita mesmo essa passagem. O silêncio, o Lanhas tinha falado um pouco, né? Desculpa, acho que foi o Paulinho, mas que sempre tem alguma coisa que escapa, né? E eu acho que isso também é uma lição da psicanálise, né? Que não adianta a gente tentar silenciar nada, né? Porque em algum lugar essa coisa vai se manifestar, né? E aí, Luiz? Então, você falou no Vista Chinesa e eu perdi, então, o pudor, porque chego numa pergunta para a Tatiana. Mas antes, assim, se não são mágicos, os personagens são exuberantes, certamente. E o que eu acho incrível é que essa história... Eu li, acho que é de 2012, se eu não me engano. Mas ela conta, numa entrevista, que a história é absolutamente real. E alguns anos antes, ela foi visitar com o namorado o norte de Israel, onde tem a família do namorado, e ela notou lá na cidade que tinha uma casinha lúgubre, esquisita, tristonha, né? E ela perguntou, o que é aquilo ali e tal. E o namorado disse para ela, isso é a casa da Beautiful Bella. Né? E ela falou, como Beautiful Bella? O que significa isso? E ele disse, não, ela é uma senhora, já tinha 80 e poucos anos nessa época, que veio, né, naquele navio onde alguns militantes do Irgun foram à Europa trazê-las para que se casassem, e ela casou com um camponês, né, um sujeito do campo muito inexpressivo, que depois não quis se separar dela, nunca mais, porque pela lei religiosa não adianta você querer, né, o marido tem que concordar, então ela nunca mais se separou. E é uma história muito triste, ela ficou muito chocada com a violência, né, de ver aquela mulher que passou a vida toda, né, sendo subjugada, né, por um compromisso que ela pensou que era de outra natureza. O livro tem muita coisa violenta, muito violenta, né? O esmagamento do crânio, a criança que é assassinada daquele jeito, frases do tipo que ela coloca, que é da autora, né, de cuidar das paixões é mais difícil do que contrabandear armas ou matar árabes. Né? Isso dói, né? E tem uma analogia que ela mesma falou várias vezes quando comentava o livro, entre a Bela, né, que é linda, mas é obrigada a passar a vida toda escravizada por aquele casamento, por um Markovits que pensa, um dia, quem sabe, depois fica a vida toda, um dia, uma noite, né? Daí o título, uma noite ela fica comigo. E da mesma maneira que exatamente a mesma maneira como os colonos, né, os ortodoxos ocupam terras que não são deles e dizem, não, quem sabe um dia isso acaba virando Israel, né? O que é muito doloroso. E não é à toa que essa analogia é muito permanente no livro. Lá pelas tantas, ela até fala que Bela é querida como é a terra de Israel, né? É querida da mesma maneira. E aí, quer dizer, a Tatiana escreveu um livro duríssimo, duríssimo de ler, dificílimo, muito doloroso, mas extraordinário, que é o Vista Chinesa. Assim, você tocou no assunto, então eu me dou o direito de falar também, que também é uma história, obviamente, é um acontecimento verdadeiro, é um ato violentíssimo, mas tem ali também, sei lá, talvez uma ideia, excelente literatura. E aí eu queria assim, perguntar se, para você, Tatiana, ao ler esse livro, se alguma coisa... eu, por acaso, li o Vista Chinesa há pouco tempo, então ficou muito presente quando a gente combinou de fazer essa conversa. Se alguma coisa te lembrou, ou se você conseguiu fazer alguma associação entre o que você escreveu e o que você leu. Peraí, primeiro, agora eu fiquei impressionada com essa história da Bela ser real. Eu não sabia. Indica aqui na orelha que alguns personagens são reais. Orelha, você não tem livro eletrônico? Mais um problema do livro eletrônico. O e-book não tem orelha, gente. Eu não coloco a orelha no e-book. Podiam colocar texto da orelha no e-book, né? Fica a dica. Fica a dica. Então, desculpe te interromper. Eu também fiquei muito impressionado. E mais impressionado. Depois eu posso até te mandar, essa entrevista longa, mas é muito bonita. E eu também fiquei muito impressionado porque, assim que ela conhece a história, ela tem uma repulsa pelo Markovits. É um nome, a Bela é um nome real, o Markovits é um nome inventado.
Mas na vida real ela ficou presa até o fim. Até o fim, aos 80 anos. Ele já tinha morrido, né? Okay. E a vida dela tinha passado, vamos dizer assim. E aí ela tem um ódio, assim, uma repulsa por esse Markovits, mas com o tempo ela foi pensando que talvez fosse um personagem que valesse a pena entender, né? Enfim, eu queria saber o quanto que você... E tem uma coisa, eu já vou responder, mas tá. Tem uma coisa no livro que, no início, você fica pensando, será que... Porque ele está muito convencido de que vai fazer com que ela goste dele. Né? Então, tem um momento que você pensa, será que vai ser uma história, então, que no final ela vai gostar dele? Né? Mas, enfim, ainda bem que não, né? Mas eu cheguei a pensar no início que talvez ela fosse gostar dele. E eu não fiquei pensando, mas talvez porque eu já não esteja com um livro assim, porque você leu um perto do outro. Eu terminei de escrever já tem mais de 1 ano e meio, não sei, talvez eu não... Mas, não sei, tem essa questão do trauma, eu acho que é uma coisa que é recorrente nos dois, né? Mas depois eu acho que são livros tão diferentes, porque um é um livro com muitos personagens, é um livro mais épico, né? O meu é um livro tão condensado. Mas, Tatiana, você trabalhou num registro épico na Chave da Casa, que é outro livro também, o pessoal está mencionando aqui no chat. Inclusive estão falando do Vista Chinesa usando superlativos, muitíssimo bom, belíssimo. Mas a Chave da Casa tem uma... Não vou dizer que tem uma semelhança, mas ele está numa chave mais épica, né? Também de questões mais ancestrais, né? Mas acho que... não sei, aí eu não me coloquem nesse lugar de interpretar os meus livros. Tá bom. Não, mas fica então, pessoal, vamos ler então a Chave da Casa e o Vista Chinesa. Invoca Barthes, o autor está morto. Deixa ele falar. Lanhas. Eu estou viva, mas não para interpretar os meus. Tô brincando. E teve uma vez que tem uma história real que eu acho que foi o Saramago levou um esporro desse, que ele tentou... Eu sei. Sabe a história, né? Que ele tentou falar que não tinha nada a ver, aí veio uma professora e falou: você já tratou de escrever o livro, cala a sua boca. Você não tem que analisar nada. Tem uma história real dessa, de autor. Mas, assim, eu queria... Eu não sei se posso falar. Posso falar? Claro, mas, por favor, você está em casa. Vamos livrar também a Tatiana de tentar interpretar o próprio livro, que é complicado. A Denise tinha levantado, o Luiz levantou uma questão belíssima, que eu acho que é a analogia central do livro, essa questão da terra e da teimosia. A Tatiana falou agora que ficou achando muito que ela ia acabar cedendo, porque, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Porque eu não sei se vocês lembram do início do livro, eu sei que o livro é longo, né? Mas no início do livro, a narradora, né? Ou narradora, eu chamo de narradora porque eu sinto uma questão ali de uma narradora, né? Eu sei que é uma autora, então eu já chamo de narradora. A narradora distrata o Markovits de uma tal forma absurda, mas assim, é uma atrás da outra, uma atrás da outra. E tem um ponto, Tatiana, que ela vira. Ela vira. Aí é nesse ponto que ela vira que você fala: ih, meu Deus, e agora? Será que... E agora? O que vai acontecer agora? Ela dá uma virada. Inclusive, a gente oscila, às vezes a gente acha, né? Eu acho que tem uns momentos que você pensa, a Bela vai passar a gostar dele. Sim, aí eu estava com a psicologia na cabeça da formação dela, eu falei, vai para o Estocolmo, como é que vai ser isso? Né? Mas eu achei muito interessante que ela faz uma virada em torno da humanidade, não uma virada em torno da compaixão, da empatia, mas da questão humana, porque ela vai até o final do livro mantendo a sua rejeição, mas vendo ali um ser humano, né? Coisa que ela se negava a ver no início. E a Denise tinha levantado uma questão, Berger, não sei se ela quer falar, sobre a questão deles não comemorarem o fim da guerra e tudo mais, voltarem às suas rotinas. Isso é outra coisa que também está presente no livro. Quer falar, Denise? Posso emendar? Não sei se você quer falar, eu posso ir falando?
Na página 271, quando o Markovitch volta para a Europa pela, sei lá, segunda vez, eu acho que ele volta. Para buscar o Zeev. Para buscar o Zeev. Ele fala que a Europa confundiu Yakov Markovitch. A partir do momento em que pisou em suas terras, por mais que quisesse odiar aquele continente sombrio, acabava lembrando que fora daquela sombra que lhe surgira bela, que ele mesmo tinha surgido. Aí ele surge junto com essa obsessão. Esperava encontrá-lo destroçado, esmagado, para que talvez pudesse perdoá-lo. Esperava ver ruínas, mas deu com as estradas e ruas asfaltadas. E nelas muita gente. Buscou nos rostos a lembrança de rostos que não existiam mais, sem sucesso. Seus pés pisavam calçamentos de pedra onde cabeças tinham sido esmagadas, porém fora o ruído dos pés de meninas que brincavam de amarelinha, fora o ouvido o ruído dos pés de amarelinha, não ouviu nada. Quando se deu conta disso, encheu-se de raiva daquela terra tão pronta para esquecer. Aí eu sublinhei isso, né? Uma terra tão pronta para esquecer. Ele continua que Berlim, né? Ele estava em Berlim. Ele fala no final do parágrafo. Yakov Markovitch disse assim mesmo: é como se quisesse perambular durante um dia inteiro sem ter cheiro de corpo. É impossível separar esse cheiro que grudou em nós sem que soubéssemos o cheiro das vítimas. Ele fala desse contraste, né, das pessoas que esquecem daquilo que não é possível esquecer. E aí fala muito que a Denise falou também do final da pandemia, né? E a gente vive num país, né, em uma cidade, o Rio de Janeiro tem, infelizmente, essa particularidade. E aí eu acho que isso toca no Vista Chinesa, na sua obra, de um esquecimento muito rápido, né? Existem casos muito violentos na nossa cidade, existem casos muito violentos no nosso país, e aí a gente vê o próprio governo, os próprios governantes falando: mas o próximo carnaval vai ser o melhor do mundo, né? E aí já querendo esquecer muita coisa que aconteceu. Então eu acho que tem esse contraste, né? Eu imagino o que foi visitar, o que é visitar uma Europa hoje, né? Uma Alemanha, e ver o contraste do que aconteceu com aquele território, né? Depois de um passado tão estranho, se tornar uma potência. Então existe esse ressentimento que talvez seja ainda um ressentimento de uma geração da própria escritora, de 82 para cá, né? Mas é um ressentimento que é um ressentimento produtivo, né? Que cabe a gente a pensar: por que esquecer, né? Não é um trabalho de expiação, mas é um trabalho de memória. Parece que as coisas se apagam, né? E eu acho que esse livro ele tenta trazer essas coisas de volta, essas lembranças, né? Enfim, não sei se eu uni tudo, fiz uma costura. Às vezes eu gosto de fazer isso. Uhum. Pessoal, a gente está se aproximando do final logo mais. Eu queria saber se o Rogério está aqui, porque ele participou aqui dos nossos outros encontros e a gente publicou a resenha dele. Acho que o Rogério não poderia estar aqui hoje. Tinha falado comigo mais cedo. Né? Que pena. Gente, porque a gente, na nossa newsletter de literatura israelense, que eu queria convidar vocês a assinar, lá no site da 451, a gente chamou para a resenha que o Rogério, que é aluno do Eliezer, fez do nosso querido Keret. Ele comentou um texto e a gente publicou lá. Então, eu queria convidar vocês a assinar essa newsletter, está super legal, a gente está trazendo as novidades. A gente já vai dar o próximo livro, a Lena está perguntando aqui. É um por mês? Oi? É um por mês? Um por mês. A gente fez uma pausa, né, em julho, não foi? Não? Foi que já os meses estão passando tão rápido que eu já nem... Direto. Não, foi esse aqui que a gente avisou antes, né? Porque era um livro mais longo, né? Mas é isso, a gente está aqui se aproximando do final. Não sei se alguém quer participar, fazer mais algum comentário. Tem uma coisa bonita quando passam... tem uma hora que passam 10 anos. Uhum. Não sei se você lembra disso, que as pessoas vão envelhecendo, que ela fala que era improvável que eles envelhecessem, mas eles foram envelhecendo. E eu acho tão bonito quando ela fala isso, porque tem uma coisa que é um livro, por um lado, muito, muito dramático, porque é muito denso, porque fala de coisas muito violentas e muito fortes,
Mas tem um lado que é sem drama, que é a vida, né? A vida como ela é. Então é isso, não tem drama. O tempo passa, o tempo passou porque o tempo passa. E aí ela faz um resumo, tipo, e nesses 10 anos vale a pena ressaltar que esqueci o nome do marido da Raquel, que volta para buscar o filho. Abraham Mandelbaum. Acho que é Abraham, né? Abraham. Volta para buscar o filho, não sei o que, ela pontua algumas pequenas coisas, mas a forma como ela fala dessa passagem do tempo, que dá uma naturalidade assim, para a vida e para coisas que seriam muito dramáticas, mas que ela desdramatiza assim, de uma forma bonita, poética, assim, que é meio tipo, isso, é a vida, né? O tempo passa, todos envelhecem, e é isso, pessoas morrem, e as guerras começam e as guerras acabam. E... O próprio final é leve, né, Tatiana? Você achou também o final leve? Foi, Lanhas, eu não consegui... Então, o próprio final é leve, não sei se leve é a palavra certa, mas eu acho que é isso, ela desdramatiza, entendeu? Ela rebaixa, né? Eu acho que desde o começo, por exemplo, eles estão chegando... Mas ele vai lá, tem uma hora que ela fala assim, nem todos beijaram a terra, porque muitos já tinham beijado mulheres maravilhosas. Quer dizer, ele dá, na verdade, esse momento grandioso de ganhar a terra de Israel, chegar lá, banaliza, né? Fala, isso aí é mais uma mulher, né? E até eu acho que você falou a vida como ela é, claro que não dá pra gente comparar com o Nelson Rodrigues, mas me parece que tem uma coisa também sexual e moral e tal, que é bem humana, né? Assim, quer dizer, ele não tá idealizando nada, né? Assim, todo mundo faz ali o que o desejo manda, né? É isso. E isso é bom, né? Isso dá um livraço, né? Então é isso. Não é que o fim seja leve, porque é triste, né? O fim é super triste, porque tem essa solidão profunda dele, né? Então não é propriamente leve, e porque tem uma coisa ali que não deu certo, porque depois tem aquela morte do menino que está no fim, né? Então assim, não é, embora o fim mesmo seja anos depois da morte do menino, não é leve, mas é a coisa de que é isso, as pessoas nascem e as pessoas morrem, então ela tira o drama, né? Eu acho que é isso, as pessoas envelhecem, então eles envelheceram, não parecia que eles iam envelhecer, mas eles envelheceram porque não tinha alternativa, eles envelheceram. Então o Yaakov morreu porque ele ia morrer, e ele morreu sozinho, porque todos nós morremos sozinhos, então isso eu acho muito bonito. Me lembrou um pouco o final do Morte em Veneza, do Thomas Mann também, ele na praia lá. Me lembrou o fim do Poderoso Chefão, tanto da parte 1 quanto da parte 3. Mas uma cadeira e um cachorro. Né? Tanto o Al Pacino quanto o Marlon Brando. Né? Mas o fim do Morte em Veneza é mais dramático. É mais dramático, mas é bonito de uma magnitude. É bonito, mas é dramático. É que eu acho que ela evita a solenidade, né? Ela tenta sempre assim, toda hora que pode descambar para a solenidade, ela vai lá e fala, não, gente, isso aqui não é. Ela banaliza, e isso é bom, na verdade, né? Olha, a Ângela estava com a mão levantada, não sei se ela desistiu de falar. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Ângela, tudo bem? Oi, boa noite. Estou meio escura aqui. Eu ia justamente fazer a indicação do filme que o Paulo Miragaia fez, do Gate, do Divórcio da Viviane Amsalen, que é um filme muito bom. Ele está no Globoplay. E tem uma curiosidade do Gates que eu fiquei sabendo outro dia, que é se um casal viveu junto, o Gate é o divórcio judaico, para quem não está familiarizado com o termo, né? Se um casal viveu junto por muito tempo, ainda que não tenha sido casado oficialmente, não tenha feito cerimônia, não tenha assinado o contrato de casamento e tudo, e eles decidem se separar, o rabino precisa dar o get mesmo assim. Eles precisam ir na frente do rabino, porque se eles tiverem filhos, principalmente, porque para a comunidade era um casamento, assim, estruturado, né?
E a Maria Miljovic perguntou aqui, Get, e o nome. E em português está como O Julgamento de Viviane Salem, está no Globoplay. É um filme que, assim como o Markovitch, ele desperta o que tem de pior na gente, eu digo na gente de mulheres. E quem tem o poder de conceder a separação é o marido. E, nossa... Que ódio, né? Não, esse marido, ele testa a paciência. Mas, olha só, até hoje, o marido, sem a aprovação do marido, ninguém se separa em Israel? Que eu saiba, não. Eu posso confirmar, Tatiana, eu tenho... acho que eu nunca me apresentei no grupo, eu tenho um podcast sobre judaísmo com um amigo meu que é estudante de rabinato. O podcast chama Torá com Fritas. E a gente já fez até um episódio sobre ciclo de vida, que é quando a gente fala um pouco do Get, que eu saiba, até hoje precisa da permissão do marido, porque os casamentos em Israel são reconhecidos apenas pelo Estado. Então, só o casamento religioso é aceito, você não pode casar no civil. E aí, portanto, para ter o divórcio, o Get, você precisa ir no Beit Din, que é a corte rabínica, para conseguir a separação. Então, eu vou confirmar com o Theo, que é o meu companheiro de bancada do Torá com Fritas, e eu, num episódio aí, a gente coloca, ou no mês que vem eu falo, mas, salvo engano, é isso, porque que eu saiba não tem casamento civil, então depende, e aí quem concede o quê é o marido. A mulher pode até apresentar diversas razões para separação e tal, mas que eu saiba ainda depende do marido. Só trazer mais uma curiosidade, posso... Claro. Sobre o tema, exatamente o que o Alfredo está falando aqui, não tem casamento civil, né? Isso eu sabia, que não tem só casamento religioso. E aí, agora mesmo teve uma situação do rapaz que ganhou ali, ganhou ouro para Israel, agora eu não lembro qual competição foi. Foi na ginástica olímpica. Isso, na ginástica olímpica, e ele é um ucraniano, judeu, filho de uma mãe não judia e pai judeu. Tá. E aí, ele, pela lei judaica, ele pode migrar para Israel, né? Porque até a terceira geração, mas dentro de Israel ele não poderia se casar, porque ele, por ser filho de uma mãe não judia, ele precisa, como a lei ortodoxa que vale... Um processo de conversão. Exato. E aí tem a mãe dele na entrevista falou, né, que ele não pode se casar dentro do país, enfim, que ele vive, isso, e a religião que ele segue. Também é uma polêmica em relação à questão do casamento por estar vinculado a uma lei religiosa ainda ortodoxa, né? Exato, porque ainda tem essa coisa, e que eu saiba também, em Israel, são reconhecidas pelo Estado as conversões ortodoxas. Acho que, assim, se você faz a conversão no Brasil, numa linha liberal reformista, ou ainda conservadora, e você imigra, tudo bem, mas se lá você vai fazer a conversão, ela precisa ser um processo ortodoxo. E aí, o que acontece em muitos casos de pessoas que querem fazer o casamento civil, elas vão para o Chipre. E aí, no Chipre, consegue fazer o casamento civil, e aí, que eu saiba, é reconhecido. Porque se você é brasileiro, casou aqui no civil e migra para Israel com o seu cônjuge, tudo bem. E o Brasil também não está longe desse tipo de ortodoxia, né? Outro dia saiu uma notícia de que tem plano de saúde que só insere o DIU. Implantam DIU em mulheres com autorização do marido, né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa em qualquer país, a gente está sempre a reféns desses radicalismos, né? Para trás a passos largos, né? Mas, enfim, de Israel era essa a minha contribuição, assim, eu achei essa curiosidade de que, ainda que o casal não tenha sido oficialmente casado, religiosamente casado, se viveram juntos por muitos anos, na hora de se separar precisam fazer o Get. Muito bom, Ângela. Pessoal, vamos seguir o Torá com Fritas aí, por favor, nos tocadores de podcast. Inclusive, ela estava falando essa semana no Twitter sobre uma coisa que pareceu maravilhosa, que eram umas rabanadas de ralá. Então, eu queria depois que a gente aprofundasse esse assunto, mas a gente está no
no horário aqui. A receita está no nosso Instagram, o modo maravilha. Então, ó, rabanada de ralar, eu fiz no domingo. Ralar, rabanada de ralar, hein? Então, vamos lá. Obrigada. Pessoal, então vamos anunciar, Paulinho, você quer anunciar o nosso próximo livro? Rufem os tambores. Vamos lá. Nosso próximo livro é O Entre Amigos, do Amos Oz. Acho que a gente deixou, né, todo mundo na expectativa aí pelo Amos Oz, que é o escritor israelense mais lido e conhecido, né, no mundo. Então, finalmente, chegaremos a ele. Acho que o pessoal da 451, eu ia falar com a Ashley, está dando aqui as informações sobre possibilidade de desconto, colocando novamente o cupom do Eliezer 451, não é isso? Exatamente, a gente está com desconto, aí a Companhia das Letras concedeu para a gente aí, então quem quiser comprar na editora, é só ir com esse código aí, Eliezer 451. Eu queria lembrar que a Todavia também deu desconto aqui, se não me engano, também de 25% ou de 30% para o livro da Ayelet, ainda está valendo. Então, quem quiser correr atrás, fique à vontade. De fato, foi um gesto famoso da nossa parte, né? A gente estava tendo aí muitos pedidos e a gente quis trazer esse grande autor, que é um pouco, de certa forma, o patrono desse clube aqui, de alguma forma, o grande autor que a gente ainda vai ler mais de um livro dele, com certeza. Então, estão todos convidados para ler Entre Amigos. Eu vi aqui que teve algumas pessoas com dificuldade para receber as newsletters, então eu queria pedir para vocês para entrar em contato com a gente por esse e-mail, contato@arevistadosLivros.com.br, que a gente envia para vocês. Qualquer problema técnico, aí o Alfredo tinha tido um problema para se cadastrar, tá bom? E eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, da Tatiana. Obrigado, Tatiana, por estender a sua jornada aí de férias nos Açores. Obrigado. Desde o comecinho a gente estava aqui com você no nome entre os convidados aqui para o nosso clube de leitura. Então, queria te agradecer. Obrigada a vocês. Adorei, foi um prazer. Adorei ler o livro e a conversa. Aproveitem e comprem o Vista Chinesa no site da Todavia, lá que é a mesma editora, hein? Mesmo papel molinho. Muito obrigado, viu, Tati? E Lanhas quer encerrar, Paulinho, não sei se vocês querem fazer uma despedida. Eu queria agradecer a Tatiana, todo mundo que participou, a Vitória, que chegou hoje, chegou falando, participando, assim que a gente gosta. A Denise, o Luiz, a participação da Helena. Eu acho que está crescendo, assim, acho que esse livro aqui era um livro desafiador, né? Não pelo tamanho, mas por todos esses caminhos que são complicados de ritmo de leitura, que a Tatiana analisou muito bem. Eu também vi isso, uma certa inconstância. No começo achei uma inconstância, achei que parecia que ia se fragmentar, ia partir o livro, ia para um outro caminho completamente diferente, mas depois retoma. Enfim, uma experimentação mesmo. Eu acho que não dá para entender, não dá para entrar na mente da autora, mas eu acredito que ela fez uma pesquisa muito grande e ela teve um gosto de ficar nessa história. Eu acho que, inclusive, a denúncia disso é o que a Tatiana trouxe, que é aqueles 10 anos se passaram e eles têm que envelhecer, né? Acho que ela não queria se despedir do livro. Né? Eu fiquei com essa sensação. Acho que ela não quer parar. Acho que quando eu acabar o livro, vai falar, leia agora o apêndice que veio junto. E aí eu achei isso interessante. Então é um livro desafiador, que ele realmente não sai, ele não termina, né? Quando eu falo que é um final leve, é que pelo menos não é um final que acaba, que não é solene, que nem o Paulinho Werneck falou, que não bate o martelo. Não, eu entendi o que você estava falando. Foi só a palavra, só impliquei com a palavra. Eu entendi o que você estava dizendo. É porque literalmente ele flutua, né? E tem uma coisa que, assim, que eu comecei falando da questão da solidão no livro, e que é isso, que a gente nasce e morre com essa solidão, e ao mesmo tempo a literatura tem esse poder de nos fazer menos sozinhos, né?
E poder falar sobre a literatura também. Então, agradeço esse momento. Pois é, os clubes de leitura nos fazem ainda menos sozinhos, né? A literatura e depois tem os clubes de leitura. E, pessoal, ó, só lembrando que a gente tem na 451 uma sessão de literatura israelense, que na última edição, que é essa aqui, que saiu com a Carolina Maria de Jesus na capa, tem uma resenha do Roberto Simon, que é um cara brilhante, que estuda relações internacionais, e ele escreveu sobre a biografia do Rabin, que é um livro importante que saiu aqui no começo do ano, e a nossa sessão tem apoio do IB, que é o Instituto Brasil-Israel. A gente agradece ao IB e a todos aqueles que nos ajudaram a viabilizar esse clube de leitura e também a nossa sessão de literatura israelense. Tá bom, pessoal? Demais aqui estar com vocês. Queria agradecer a todos, todas. Estou muito feliz em ler aqui os comentários empolgadíssimos aqui no chat sobre os nossos encontros. Tá bom? Então, mês que vem a gente está aqui de volta. Paulinho, quer encerrar? É isso, boa noite. Valeu, gente. Thelma! Obrigado, gente. Ó, a Thelma. Thelma! Oi.